Hoje nós vamos continuar com a nossa aula no capítulo 10, Primeira Guerra Mundial. Agora, hoje nós vamos ver como que foi o desenvolvimento da guerra, o desenvolvimento mesmo do conflito. Através da leitura nós vamos identificar as principais motivações de cada país envolvido e as mudanças de posição de cada país ao longo da guerra. Nós vamos refletir sobre as estratégias e o uso de novas tecnologias durante a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver as razões que levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial, né? E vamos começar a ver as etapas do conflito. O desenvolvimento do conflito. Rapidamente se iniciaram as mobilizações da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente para apoiar os respectivos países membros. Visando atacar a França de surpresa, a Alemanha invadiu a Bélgica, país que se declara neutro diante das tensões internacionais, e avançou sobre o território francês. O ato do governo alemão foi condenado pelas demais nações neutras e acelerou a entrada da Inglaterra no conflito. No Oriente, o exército austro-húngaro enfrentava os russos. Aos poucos, outras nações se envolveram na guerra. Em fins de 1914, o Império Otomano oficializou seu apoio à Tríplice Aliança e passou a combater os russos. Na mesma época, o Japão, interessado em afastar a presença alemã dos mercados asiáticos, aderiu à Entente. Em 1915, a Tríplice Aliança foi apoiada pela Bulgária, mas perdeu a Itália devido às disputas territoriais com o Império Austro-Húngaro. A Tríplice Entente também recebeu a adesão da Romênia em 1916 e da Grécia em 1917. Ambas as nações apoiavam a autonomia dos povos eslavos. As regiões da África e da Ásia, sob domínio europeu, também formaram grupamentos militares compostos das populações locais para defender os territórios contra avanços inimigos. Exemplo disso é a formação da Real Força de Fronteira da África Ocidental e dos Fuzileiros Africanos do Rei, ambas constituídas por homens recrutados em colônias britânicas na América, como Nigéria, na África, como Nigéria e Quênia. 1917, novos rumos para a guerra. O equilíbrio das forças militares entre os blocos rivais foi alterado em 1917, quando a Rússia passou por uma revolução socialista e um novo governo, enfrentando dificuldades econômicas e manifestações populares contra o envolvimento do país na guerra, retirou-se do conflito, assinando o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha em 1918. Assim, em 1917, a Itália foi definitivamente derrotada pelos austro-húngaros. A situação da guerra naquele momento favoreceu a Alemanha, que se concentrou no bloqueio marítimo à Inglaterra. Em 1917, os Estados Unidos, que até então mantinham uma posição de neutralidade, declarou guerra à Alemanha após o ataque germânico a navios estadunidenses no Oceano Atlântico. Fornecedores de armamentos, munições e alimentos aos países da Entente, os Estados Unidos preocuparam-se com a possibilidade de uma derrota franco-inglesa e seus impactos na economia estadunidense. Em julho de 1918, diante da ameaça alemã de tomar Paris, optou-se por reunir sob um único comando os exércitos francês, inglês e estadunidense. A estratégia foi bem sucedida e impôs derrotas às tropas alemãs. Em novembro de 1918, depois de sucessivas derrotas, o imperador alemão Guilherme II renunciou ao trono, exilando-se na Holanda. Formou-se então na Alemanha um governo republicano que se rendeu e assinou o armistício, que é o acordo que põe fim ou suspende temporariamente as hostilidades entre os países em guerra.
assinou o armistício, marcando o fim da Grande Guerra. Nós vimos da Primeira Guerra Mundial, como foi a declaração de guerra, o início das invasões. Nós já tínhamos visto dos antecedentes a Segunda Revolução Industrial, imperialismo, a paz armada, a unificação da Alemanha, o revanchismo entre as nações, a política de alianças, e nós vimos que o estopim da guerra começou com o assassinato de Francisco Ferdinando. Em nossa próxima aula nós vamos ver como que foi a entrada da América Latina no conflito.